Estou entusiasmado com essa nova série que vamos dar início, chamada Gênesis, Origem. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Que Deus fale ao nosso coração essa manhã. Que Ele enche o nosso coração tão somente daquilo que Ele encheu a terra, o seu Espírito. Amém. E pensando nesse texto, eu começo dizendo que hoje em dia, quando nunca houve antes tão grande propaganda ateísta, e em dias que também a religião está sob fortíssima crítica, está sob júdice. Deus, como nunca talvez antes na história, hoje é colocado no banco dos réus, e ele tem que ficar respondendo aos ateístas a respeito das questões, e ele tem que ficar também respondendo aos religiosos que o distorcem e o mal representam nesse mundo. E é como se o Deus Criador parece que agora não tem tanto poder assim mais, porque complicaram a vida dele com perguntas difíceis demais para ele responder. E aí ele tem que ficar se defendendo diante dos ateístas e se explicando diante dos religiosos fanáticos. E é isso mesmo que acontece, que por um lado nós temos os ateístas e aqueles que defendem a ciência como se a ciência os garantisse de que Deus não existe. E eles têm essa esperança de que a ciência há de provar a não existência de um Deus. E os ateístas, então, são pessoas que tentam usar a ciência, o conhecimento humano, para dizer que Deus não existe, que Deus é uma ilusão, que Deus é um delírio. Essas são as palavras do cientista Dawkins. E o ateu que diz que os cristãos são burros, é tão burro ou mais ainda, porque ele veste aquilo que ele deseja que o seu opositor arranque de si mesmo, que é a roupa da fé. Porque a teoria da evolução, por exemplo, ainda continua sendo como, adivinha só, teoria. Porque apesar de todos os estudos feitos até hoje, apesar de todo o desenvolvimento da tecnologia científica, nunca se passou de uma conjectura a teoria da evolução, de uma hipótese, de uma especulação, é de uma aposta, e mais do que isso, no final das contas não passa de uma torcida entre aqueles que já escolheram não acreditar em Deus. Porque, naturalmente falando, é um absurdo crer na teoria da evolução. É um absurdo. Tão absurdo quanto um ateísta crer que existe um Deus que criou o mundo. Tão absurdo quanto. Porque crer no Big Bang, como os livros dos nossos filhos na escola se apresentam já como não hipótese, mas como uma comprovação, ou sugerem pelo menos assim, porque também, eu até perguntei para a Alexa está famosa hoje em dia, para quem não sabe Alexa. Eu perguntei para ela, how's the world created? Como que o mundo foi criado? E ela falou, não, os estudiosos falam que ela foi criada através do Big Bang. A Alexa não é tão boa assim, né? Muito dela. Mas no final das contas não passa de uma torcida entre aqueles que já escolheram não acreditar em Deus. Porque crer no Big Bang, meus queridos, é uma questão de fé. É uma questão de fé. É acreditar, por exemplo, que por meio de uma explosão que ocorreu há centenas de milhões, ou talvez até bilhões de anos atrás, e que por meio dessa explosão se causou uma expansão cósmica, e essa expansão cósmica, por uma série de combinação
incrível de fatores veio a provocar em algum ponto remoto no tempo passado um planeta Terra com toda a sua complexidade, harmonia e biodiversidade, e tudo isso por conta própria. É uma questão de fé. Os próprios cientistas, eu fui pesquisar, fiz o estudo de casa. A probabilidade da teoria da evolução ter criado o mundo como nós conhecemos é 1 para 140 trilhões. Trilhões. E aí eu fiz outras colinhas. Na matemática, isso seria mais ou menos uma pessoa ganhar na loteria sozinha, Mega Sena, 5 vezes em seguida. Essa é a probabilidade. E nós ainda não estamos falando origem de vida, sopro de vida, porque como é que se faz isso por meio natural? Sopro de vida. É interessante que, por exemplo, os cientistas eles não conseguem reproduzir ou simular como uma ameba, que é o micro-organismo mais simples da face do universo, tem a capacidade de se criar por conta própria. Eles não conseguem. A partir do nada, como que uma ameba consegue... Eles não conseguem simular isso em laboratório. O que dirá então todo o universo, todo o planeta Terra. Então, no final das contas, meus queridos, a teoria da evolução e o criacionismo não é um debate de quem sabe mais, mas é um debate de quem acredita mais. Porque ambos trabalham no campo da fé, devido à falta de evidências. E nós não deveríamos estranhar isso, porque Deus não é objeto que se comprove. Deus, ele não é alguém que se debate e que se comprova empiricamente, através de examinação, estudo feito em laboratório. Deus, ele está acima do debate, ele está acima da discussão, está acima dos argumentos humanos. Então, por um lado, nós temos o fanatismo dos ateus, que ficam na torcida, esperando que a ciência desbanque, desvende a verdade de que Deus não existe. Porque eles já escolheram assim, que Deus não existe. E por outro lado, nós também temos o fanatismo dos religiosos, que dizem que Deus existe, mas que distorcem esse Deus e que é uma péssima representação desse Deus nesse mundo. Porque a religião é isso. A religião é um Deus que a humanidade constrói. Religião é um Deus que a humanidade fabrica. Um Deus que a humanidade deduz. Um Deus que a humanidade assimila por meio dos seus costumes, das suas tradições e de suas experiências. Então, por via de regra, o que os religiosos afirmam a respeito de Deus não tem nada a ver com ele. Porque a religião diz mais a respeito do homem do que o próprio Deus. A religião diz mais a respeito daqueles que creem em Deus do que o próprio Deus. Vou dar um exemplo. E que é um exemplo global. São as guerras religiosas que nós homens fazemos em nome de Deus, que não tem nada a ver com ele. Por exemplo, essa guerra que existe entre o mundo ocidental e mais fortemente o próprio Estados Unidos, contra o mundo oriental e, propriamente falando, o mundo islâmico dos terroristas. E aí envolve o atentado de 11 de setembro e a declaração explícita dos Estados Unidos de que o Deus de Israel está do lado do país para entrar em guerra contra esse mundo. Então, de um lado nós temos os extremistas do mundo islâmico, chamados xiitas, que acreditam que se morrerem levando consigo uma leva de opositores cristãos, eles vão ganhar preferência no céu. E do outro lado, não distante disso, não atrás disso, os Estados Unidos, declarando guerra contra esse povo, mas não se importando que se no meio do caminho aparecer crianças ingênuas, elas vão juntas. E tudo isso em nome de Deus. E nós sabemos que as guerras religiosas, na verdade, elas são também guerras de interesse. Todas as guerras religiosas na história, se você gosta de história, são guerras que se usa o nome de Deus para ter o interesse por detrás.
Esconde-se, por exemplo, por trás do nome de Deus, uma nação com orgulho ferido e que agora entende que deve assumir as rédeas para não perder o controle do petróleo no Oriente Médio. Guerra de interesse. Certo? Desde quando, então, Deus patrocina guerras no Oriente Médio e avião que explode em prédio? Que colide em prédio? Desde nunca. Isso não tem a ver com Deus. Tem a ver com a religião que os homens criaram. E aí, onde ficamos nós cristãos no meio de tudo isso? Lendo Gênesis 1 e 2. Porque de um lado nós temos os fanáticos ateus que esperam que a ciência chegue a comprovar a não existência de Deus. E eles vão ficar esperando o resto da vida. E por outro lado, estão os religiosos fanáticos, que usam a religião para manipular, destruir, ou se não isso, distorcem Deus na sua expressão religiosa e se torna uma péssima representação dele para o mundo. Porque assim os cristãos são, na visão do mundo, segundo o que se é apresentado lá no gabinete presidencial da Casa Branca. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver o cristianismo com isso. É interessante que Donald Miller, ele escreveu um livro intitulado, o nome é interessante, Como os Pinguins Me Ajudam a Entender que Deus Existe. Como os pinguins me ajudam a entender que Deus existe ou a entender Deus. Ele fala assim, olha, aqui eu estou cansado desse debate a respeito de Deus. Porque o que acontece? Vem uma pessoa muito inteligente e consegue provar para mim, consegue me convencer que Deus não existe. Aí depois disso vem uma pessoa muito inteligente também e consegue provar para mim que Deus existe. E nessa altura, o debate deixou de ser a respeito de Deus e passou a ser a respeito de quem é mais inteligente. E ficar debatendo se Deus existe não tem nada a ver, porque Deus está acima dos argumentos, está acima do debate, Ele está acima da nossa construção lógica humana. Uma história, 2 rabinos, amigos, passam a noite discutindo se Deus existe ou se Deus não existe. E vai a discussão, Deus existe, Deus não existe. Ambos chegaram à conclusão de que Deus não existe. Foram dormir. Aí o rabino acordou cedo, andou pela casa, não viu seu companheiro. Não estava na sala, não estava no quarto. E aí então ele chegou no jardim e viu o outro rabino fazendo as suas preces matinais a Deus. O outro rabino falou, poxa, mas o que você está fazendo? Não, você não está vendo? Eu estou fazendo as minhas preces matinais, como de costume. Não, mas não foi mesmo nessa madrugada que nós concluímos que Deus não existe? E veja a resposta do outro rabino. E o que Deus tem a ver com isso? E o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com o nosso debate? Porque Deus está acima do debate. Immanuel Kant, ele escreveu um livro Crítica da Razão Pura. Eu só queria trazer alguns pontos de esclarecimento para nós, que existem 3 tipos de crença, 3 níveis de crença. Primeiro, a opinião, saber e fé. Opinião, saber e fé. Opinião, o que é? Eu acho, mas não tenho certeza. Isso é uma opinião. Saber é, eu sei e tenho como provar. E fé? Eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza. Eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza. Deus não é uma questão de opinião, não é uma questão de saber, mas é uma questão de fé. É uma questão de fé. Então, ou você crê ou não crê. Ou você crê ou não crê em Deus. E é assim que nós aproximamos da palavra de Deus. Porque a lógica ou a inteligência da fé cristã é para quem crê. Porque enquanto não se crê, a gente fica num debate estéril e nós ficamos nos
nos travando em discussão aquilo que não alimenta a nossa alma e aquilo que mais nos distancia do que nos aproxima. Porque Deus não é uma questão de saber ou de opinar, é uma questão de fé. Em Deus ou a gente crê ou a gente não crê. Mas o que é interessante é que quando eu creio, aí só então eu percebo que existe uma inteligência na fé, existe uma lógica na fé, mas é para quem crê primeiro. Existe uma lógica, por exemplo, em todas as Sagradas Escrituras, particularmente o livro de Gênesis, de nós entendemos que ele não foi escrito para nos convencer de que Deus existe, que o livro de Gênesis também não foi escrito para nos convencer de que ganhamos vantagem em crer que Deus existe, mas ele foi escrito para nos ensinar a viver se crermos. Se crermos. Você crê? Então leia a Bíblia e você vai encontrar ali a lógica da sua fé, a inteligência de sua fé. Mas se você não crê, quando você estiver lendo a sua Bíblia, você estará confrontando o tempo todo a inteligência da Bíblia contra a sua inteligência. Porque a Bíblia só faz sentido para quem crê. E para quem não crê, já diz o próprio apóstolo Paulo, é uma loucura, é um escândalo. Loucura para os judeus, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Porque ele também diz, o apóstolo Paulo, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem pode entender a mente de Deus, senão aquele a quem for iluminado pelo próprio Espírito Santo de Deus? Quem pode alcançar a verdade, senão aquele que receber essa verdade vinda do próprio Deus? Então eu creio, meus queridos, eu creio. E quando eu creio, eu leio Gênesis, tentando encontrar a inteligência da minha fé, que é diferente de qualquer outra inteligência. Existem pelo menos 3 grandes vertentes a respeito do nosso mundo e de como o nosso mundo opera. A primeira é a visão naturalista. A visão naturalista. São aqueles que dizem que o ser humano é parte de uma máquina que é a natureza. E a natureza é o que há. Não existe nada além da natureza. Desse universo como o conhecemos, é a realidade última, primeira, é o que há. Esses são os naturalistas. E aí nós perguntamos, por exemplo, imagina que eu coloque aqui então, a nossa mesa, um relógio. Não precisa nem imaginar que eu vou fazer de fato, né? Um relógio. E o naturalista diria assim, olha, esse relógio é tudo o que há. Não existe nada mais além do que o relógio. Daí eu olharia e falaria assim, não, mas tem um relojoeiro. Eu assim, não, a natureza é o que há. Tá, mas então, de onde eu vim? Não, você veio do relógio. Você é um minúsculo parafuso dentro do relógio. E para onde eu vou? Não, você vai morrer no relógio. Você vai virar pó no relógio. Tá, mas é só o relógio? Sim, é só o relógio. A única realidade que existe é o relógio. E nós, seres humanos, estamos presos dentro dessa máquina que chamamos natureza. Não tem como escapar. E é interessante que hoje a discussão nos faz ser humano prisioneiro de uma estrutura química. Por exemplo, está na moda falar que o ser humano, aquilo que ele chama de amor, na verdade não é um amor, é uma reação química do organismo. São estímulos que são lançados que nos trazem a sensação e que nós interpretamos como o amor, o sentimento do amor. Solidariedade não é solidariedade, é instinto de sobrevivência. Que nós somos apenas uma máquina biológica que pensa que escolhe, pensa que decide, pensa que é livre, mas que na verdade nós somos uma peça dentro dessa engrenagem, estamos presos a isso. Mas quando eu leio Gênesis, meus queridos, eu falo, não, eu não sou uma peça dentro dessa engrenagem.
Porque acima dessa engrenagem existe uma pessoa fora da engrenagem. E que ele mexe nessa engrenagem, ele interfere nessa engrenagem. E ele é o criador dessa engrenagem. E a engrenagem funciona a partir de um propósito maior do que a própria engrenagem. Que a máquina não tem um fim nela mesma. E que ela aponta para um propósito maior que tem a ver com aquele que fez a engrenagem funcionar. E que sustenta todos os dias. Então essa seria uma possibilidade de você ser um naturalista. É uma questão de fé também. Você tem essa opção. Uma outra opção seria aquilo que os circunstantes de Moisés, que é o autor de Gênesis, ou pelo menos da maior parte de Gênesis e de todo o Pentateuco, os circunstantes da época de Moisés criam na presença ou na realidade de vários deuses. É o que nós chamamos de politeísmo. E eles criam que existia Deus para tudo. Deus para o sol, Deus para a lua, Deus para o vento, Deus para o fogo, Deus para o mar, Deus para a luz, Deus para o escuro, Deus para a plantação, e assim vai por diante. Inclusive, diz os estudiosos que existia o Deus do céu e da terra, e que provavelmente, ou pelo menos possivelmente, Moisés, quando recebeu a revelação, no princípio Deus criou os céus e a terra, fez um trocadilho. Porque eles acreditavam que existia um Deus forma, que é o Tohu, e o Deus vazio, que é o Deus Bohu. Então, Tohu Bohu. No princípio havia Tohu Bohu, original hebraico. Só que Deus fez esses supostos deuses se assentar. Porque ele dominou. Onde havia o vazio, ele criou uma família. Onde havia desordem, ele criou a ordem. E também tinha um terceiro Deus, o abismo. E o Espírito Santo vem no abismo, e ali ele sopra a luz. Então, onde havia escuridão, a luz. A luz. Mas é interessante que o argumento, o mecanismo de se pensar dos politeístas é que o homem é um joguete nas mãos dos deuses. Que os deuses eles estão em briga um com o outro, e o palco dessa briga é o coração do homem. E que o homem é como se fosse a bolinha do frescobol entre os deuses. Cada deus fica puxando de um lado para o outro. O problema é que você tenta agradar um deus, mas aí você irrita o outro. E aí você fica tentando se manejar dentro desse mundo de deuses. E eu digo para você que, muito embora o nosso país Brasil, ele não tenha por natureza ou por definição, por definição ser um país politeísta, ele em sua expressão religiosa é um país que dá margem para se acreditar em muitos deuses, porque as pessoas vivem temerosas, com forças espirituais, uma puxando de um lado para o outro. E elas têm que se submeter a certos rituais, a certos... tem que desvendar certos truques para desfazer de magias do mundo espiritual. E, bom, isso tem a ver com o pensamento politeísta, isso aí. É você se sentir como uma bolinha de frescobol. E que você tem que, em cada jogada, aprender uma ação nova, um truque novo, um ritual novo, para que você não seja pego por aquele demônio, para aquele espírito que está ali. E aí vem Moisés e diz, não, mais alto do que todo o céu, mais profundo do que o mar, existe um só Deus, que colocou o vazio, que colocou o sem forma e que colocou o abismo para sentar. Porque na verdade esses não são deuses, só existe um Deus. E aí lembramos, mais uma vez, o que Deus repetidamente disse à nação de Israel, que foi a primeira nação do mundo a ser monoteísta, a ter só apenas um Deus.
lembrando, olha, você só tem um Deus. Profeta Isaías, versículo 43, vai dizer, olha só que incrível. Vocês são minhas testemunhas, versículo 10, declara o Senhor. E meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são as testemunhas de que eu sou o seu Deus, declara o Senhor. Amém? Essa é a consciência de Israel. Há um relojoeiro. E fora dele não existe mais nada. Alguns anos atrás eu recebi uma ligação aqui nos Estados Unidos, era de uma jovem que morava em outro estado aqui. E ela achou meu número na internet, no site da igreja, e ela estava atormentada, desesperada até, falando em voz trêmula. E ela começa a descrever como que todas as coisas estavam dando errado na sua vida, e que ela achava, dizia para mim que existia algum mal, algum espírito, algum truque maligno, algum demônio operando na vida dela. Essas são as palavras dela. E ela disse que tinha uma grande amiga que se voltou contra ela e que agora estava indo, não sei se era centro de macumba ou centro espírita, estava jogando maldição na vida dela. E que ela acordou um dia e viu que bem à frente da sua porta tinha aberto um saco de café em pó. E ela temeu. E coincidentemente ou não, naquele dia, ela tentou fazer café 3 vezes na cafeteira e não funcionou. Ela toma o seu café todos os dias. E ela diz, pastor, eu acho que Deus me livrou. Porque se eu tomasse aquele café, um mal sucederia na minha vida. Pastor, como é que eu faço agora? Então ela me liga, preocupada em lágrimas, para saber como que ela poderia reverter essa magia, esse truque, essa macumba, essa invocação maligna, sei lá o que era sobre ela, porque ela entendia que estava aprisionada por isso, ela estava deixando de tomar o seu café. Eu falei para ela sobre Jesus, eu falei para ela, você tem consciência de quem é Jesus Cristo? E que o poder dele na cruz tem o poder para dissolver todas as coisas? E é o que eu tentei explicar para ela. Mas aquela jovem, ela estava hesitante, ela estava temerosa, ela não estava entendendo o que é o Evangelho, o que Jesus veio fazer de fato, qual é o poder dele sobre todas as coisas. E ela estava tentando ver se eu tinha alguma solução, algum ritual, alguma fala. E, na verdade, aquela jovem, ela estava atormentada, não porque estava presa aos espíritos malignos, ela estava aprisionada pelas suas próprias mentiras. Porque veja, meus queridos, assim Satanás, ele nos aprisiona, através de mentiras. Porque Satanás, ele sabe que ele não tem o poder de controlar e dominar você. Ele não tem esse poder. Porque ele precisa do seu sim, do seu livre-arbítrio. Ele não tem esse poder de impor sobre você assim. A menos se Deus permitir. Mas ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Qual é, então, a sua única arma para fazer você ser dominado pelo poder? Que não existe. A mentira. E através da mentira, ele ganha o poder para te escravizar. Muitas vezes são escravizadas, não porque de fato o espírito maligno teve o poder e se impôs ali, mas porque ela creu que ele teria esse poder. E ela vive aprisionada na mentira. Nós não somos prisioneiros de força espiritual alguma, a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e cuja força é toda, meus queridos. A força de Jesus Cristo é toda, porque se diz nas próprias Escrituras que ao nome dele se dobra todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra, não somente nesse século, mas também no vindouro.
Você crê? Você crê nisso? Que Jesus de Nazaré retém toda a força do mundo espiritual e que Ele é capaz de dissolver todos os maus. Você crê nisso? Então viva conforme essa inteligência, porque você crê. Viva conforme essa lógica. Porque então chegamos na terceira opção. A crença de que existe apenas um Deus. É um Deus soberano que tem autoridade absoluta sobre esse universo, sobre o mundo espiritual, as coisas visíveis e invisíveis. E Jesus mesmo fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então não existe mandinga, não existe macumba, não existe feitiçaria, truque no mundo espiritual, que o nome de Jesus não seja capaz de dissolver em nossas vidas. Por isso, quando eu saio à rua, eu não preciso ficar temendo se algum espírito mau vai me sufocar ou se vai me matar. Porque se eu morrer, não foi espírito maligno, foi Deus que me recolheu. Chega, Fábio, vamos embora, vamos para casa agora, é isso que eu quero. Então, isso para nós não existe, gente. Esse pensamento de que fizeram macumba, ou que o espiritismo, o candomblé, isso aí é coisa de religião provinda da África, mas não é o cristianismo. Isso não tem a ver com o cristianismo, por quê? Porque no princípio existia o vazio, o sem forma e o abismo, e Deus soprou vida e controlou tudo. E esse espírito que pairava sobre a face do abismo é o mesmo espírito que foi soprado dentro de nós para a vida, para trazer família onde existia solidão, ordem onde existia desordem, luz onde existia trevas. Nós não somos mais dominados por deuses. Nós somos de um único Deus verdadeiro. O único que existe. Aí você diz, por que minha vida é assim? Por que eu não paro emprego? Por que eu não consigo emprego? Pastor, por que eu me divorciei? Meu pai divorciou, minha tia divorciou, meu avô divorciou. O que é isso, pastor? É uma maldição? Para com isso, meu querido. Você divorciou porque divorciou. As pessoas casadas se divorciam porque não são capazes de manter um relacionamento duradouro. Talvez já serviu de exemplo. Não precisamos caminhar em sal grosso. Não precisamos ir numa sessão de descarrego. Não precisamos nada disso. Porque o nome precioso de Jesus Cristo basta. Basta. E essa é a inteligência da nossa fé. Nós não podemos, então, negociar a inteligência da nossa fé. Como se não bastasse. Como se eu chegasse num lugar e falasse, não, o que deu aqui, que tem algum espírito aqui. O nome de Cristo basta. Nós não somos escravos da máquina, mas também nós não somos escravos dos espíritos. Nós somos escravos apenas de nosso Senhor Jesus Cristo. E paradoxalmente falando, quando nós nos tornamos escravos de Jesus, é aí que nós encontramos nossa liberdade. Então, o que eu tenho para trazer para nós? Que existe um Criador que colocou ordem onde havia desordem. E esse é o mesmo Criador que opera em você hoje. Existe um Criador que colocou família no lugar onde existia o vazio. E este é o mesmo Criador poderoso que opera em você hoje. Existe um Criador que colocou luz no abismo. E esse é o mesmo Criador que opera em você hoje, para fazer as mesmas obras na sua vida. Então, permita o Criador, o Todo-Poderoso, ser o seu Deus, o seu único Deus. Não jogue o jogo da fé dos naturalistas e nem a prisão daqueles que vivem sobre os espíritos malignos. Permita o Deus Criador, Todo-Poderoso, ser o seu Deus. Viva sem medo. Viva de acordo com a inteligência da fé bíblica. Viva nas mãos de Deus, porque o Criador que fez os céus, a terra e o mar, e o poder que Ele teve para fazer isso,
É o mesmo poder que Ele dispõe para você hoje, para te amar, para te alimentar, para suprir a sua alma e para dispor a você todos os recursos que você precisa para viver uma vida que agrade a Ele conforme a sua vontade. Ele dispôs isso para você. O mesmo poder da criação é o mesmo poder que opera em você hoje para dar tudo o que você precisa de modo a agradá-lo. Viva nesse poder. Existe um abismo na sua vida? Clame em nome de Jesus. Só Ele basta. Existe um vazio na sua vida? Clame em nome de Jesus. Só Ele basta. Existe desordem na sua vida? Clame em nome de Jesus. Isso basta. Então eu creio que Gênesis, ele não foi tanto escrito para provar que Deus existe, porque primeiro você tem que crer, e só depois se faz sentido. Mas ele foi escrito para nos ensinar como viver se cremos. Você crê? Então leia. Mas leia abraçando a inteligência da fé bíblica. Criando convicções para andar tranquilamente no meio dos fanáticos ateístas e no meio dos fanáticos religiosos, sem se corromper, sem se confundir, porque você segue a lógica daqueles que agora creram. Eu vejo que então Gênesis é a apresentação desse Deus que não quer ser reconhecido apenas como Criador genérico, mas o seu Criador. O seu Criador, o seu Pai, o seu Deus. Gênesis foi escrito para mostrar que aquele que criou todo o universo é também o meu Pai. É o mesmo poder que Ele fez para criar, o poder que Ele tem para mim. Então, quando eu leio Gênesis, meus queridos, no meu coração está assim, explícito, um convite de Deus para me relacionar com Ele. Está explícito para mim essa constatação declarada de que nós fomos criados por Ele e para Ele. Existe para mim essa interpelação do Criador para nós voltarmos às origens e entender que o nosso lar sempre foi com Ele e do lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. Origem. Gênesis, origem. No princípio, na origem, essa é a nossa casa. Deus nunca desistiu e nunca mudou de plano do ideal do Jardim do Éden, o ambiente de fartura. E quando eu leio Gênesis, eu já leio o convite de Deus falando, volta para casa. Eu pergunto, Pai, como eu volto para casa? Como eu volto em Gênesis? Como eu volto no jardim? E Deus fala, por meio do meu filho. Amém? Ande seguro. Seja escravo de uma pessoa só nesse mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor, sobre mim está algum espírito mau? Em nome de Jesus Cristo? Não. No nome dele, não. Em outro nome, sim. No nome dele, não. Só Ele basta. Viva em paz. Viva tranquilo, seguro. Viva convicto. E aqueles que disserem que Deus não criou o mundo, saibam que eles também vestem a mesma roupa que a sua, que é a fé. É a fé. É tudo uma questão de fé. Você crê? Nós cremos. Então vivamos, para mostrar a esse mundo quem é esse Deus.